Chegamos ao grande final da nossa jornada pelos heróis da fé. Depois de passar por uma verdadeira galeria de figuras lendárias, nossa análise de hoje nos leva finalmente ao ponto central de tudo, a referência máxima, Jesus Cristo. E olha, o que a gente vai ver agora redefine completamente o jogo. É isso mesmo. Hoje é o clímax, a peça-chave que conecta absolutamente todos os pontos que a gente explorou até aqui. Pense que a cortina se abriu para o evento principal. Este é o momento decisivo. E, para começar, o cenário da nossa análise vai mudar, e muito. A gente vai sair de uma galeria, sabe, cheia de retratos históricos, e entrar de cabeça numa arena de atletismo, um lugar onde a ação está acontecendo agora. Nós vimos exemplos realmente poderosos, né? Abel, Enoque, Noé, Moisés, Davi. Juntos, todos eles formam o que a fonte chama de uma grande nuvem de testemunhas. E o mais legal é que eles não são só história. Eles são a torcida, a prova viva de que, sim, é possível perseverar. E aqui está o ponto de virada. A corrida deles terminou. Eles fizeram a parte deles. A responsabilidade agora é transferida. A pista pertence a quem está correndo hoje. A história deles inspira, claro, mas ela não pode correr no nosso lugar. E com essa responsabilidade toda em mãos, surge aquela pergunta inevitável. Numa corrida cheia de distrações, cheia de obstáculos, para onde é que a gente olha para não tropeçar, para não querer desistir no meio do caminho? E a resposta é um ponto de foco singular, absoluto. A fonte o apresenta como o comandante supremo, o pioneiro e o aperfeiçoador de tudo. O foco é Jesus. Essa passagem que está na tela é basicamente a tese central de toda a nossa análise. Ela tem a estratégia, a motivação e o resultado final, tudo aí. Cada palavra é um pilar fundamental para a gente entender como correr a nossa própria corrida. O que é realmente poderoso aqui é o significado desses dois títulos. O autor quer dizer que ele é o pioneiro, sabe, o arquiteto que escreveu o código original da fé, que abriu a trilha onde não existia caminho, e consumador. Significa que ele não apenas começa, ele termina. No mundo cheio de projetos inacabados, ele é a garantia de que a linha de chegada vai ser cruzada. E o desafio dele foi simplesmente incomparável. Não era enfrentar um gigante, um exército. Era suportar o peso da cruz. E ele conseguiu porque o foco estava no gozo que lhe estava proposto, ou seja, na redenção de todos. Uma visão de longo alcance que transformou a dor do presente numa vitória eterna. Certo. Mas como essa teologia toda se traduz na prática? Como é que olhar para Jesus funciona no dia a dia, no meio da pressão, da correria da vida moderna? A fonte nos oferece um guia bem prático, dividido em 3 passos. É um roteiro para a gente aplicar esse foco absoluto em situações reais, seja no trabalho, em casa, em qualquer arena da vida. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro passo é ter a referência correta. Pensa assim, no mundo da programação existem os design patterns, que são modelos de solução. Jesus é apresentado como o nosso padrão de vida. Ou seja, em vez de ficar se comparando com os outros ao lado, a orientação é olhar para o gabarito, para o exemplo perfeito de como agir sob pressão. O segundo passo tem a ver com perseverança. O desânimo muitas vezes aparece porque o resultado demora, né? A lição aqui é ter resiliência operacional. Assim como Jesus, que suportou a cruz pela alegria que ele lia lá na frente, a ideia é focar no objetivo final para ter força e suportar as dificuldades de hoje. E o terceiro passo é sobre eficiência. Um atleta não corre com uma mochila pesada. Um código de computador eficiente não tem linhas inúteis. A lógica aqui é a mesma. É preciso identificar o que nos atrasa, os pesos extras e simplesmente deletar tudo isso para focar no que é essencial. Muito bem. Com o foco ajustado e o caminho livre de pesos, a nossa análise nos leva agora à conclusão da corrida, ao momento da vitória. E tem uma mensagem fundamental aqui. Embora a pista seja nossa, a corrida não é solitária. A gente tem o apoio daquela nuvem de testemunhas incentivando e, acima de tudo, o próprio capitão nos guiando até a linha de chegada. E se há um ponto crucial, uma coisa para guardar de toda essa análise é esta. A vitória já foi conquistada. O autor e consumador da fé já garantiu o resultado. A nossa parte é continuar correndo com os olhos fixos nele. A jornada pelos heróis da fé termina aqui, mas a corrida individual continua.
A questão que fica é: com a inspiração de todo esse passado e com o foco no comandante, que história sua corrida vai escrever?